Filipenses a gente andou bem acelerado, passou pela carta bem rápido, e eu fiquei com dois sentimentos. Por um lado, o desejo de que essa carta fosse mais longa e a gente pudesse continuar meditando nessa mesma linha de pensamento, vivendo como o testemunho de Jesus Cristo é central para toda a obra da Igreja de Cristo Jesus, e como Ele nos conduz em toda e qualquer situação. Mas o segundo sentimento foi de alegria, porque se nós, pela graça de Deus, tivemos o privilégio de sermos fiéis na exposição bíblica até o final da carta aos Filipenses, quando terminarmos, quer dizer que nós podemos ir para outra carta, outro texto, e de antemão eu já digo que nós iremos para o Antigo Testamento. Eu sempre faço assim, eu vou do novo para o antigo, do antigo para o novo, até para que a gente tenha sempre essa ideia de conexão do todo das Escrituras. Então eu fiquei muito feliz de saber, muito em breve começaremos uma nova série, né? Eu estava falando hoje com a Guilhermina, hoje de manhã, ela pediu para ter espaço na nossa liturgia, né? Um espaço para anotações. Eu dei uma recomendação num tom de brincadeira, né? De que ela podia também trazer um caderninho de casa, fica mais fácil para anotar do que só na liturgia. E ela disse que começou a anotar principalmente hoje. E aí eu lembrei, olha, todos os sermões de Filipenses e de Marcos estão no nosso canal do YouTube, e assim sendo, você pode assistir de novo e anotar tudo. Depois, quem sabe, a Guilhermina pode escrever um comentário bíblico sobre as séries que a gente está fazendo aqui. Mas eu como sempre compartilho com vocês, é um privilégio expor da palavra de Deus e chegar ao 4º capítulo de Filipenses. Filipenses 4, e a partir do versículo 1, que por mais que ele seja o último versículo da ideia que se encerrou na mensagem da semana passada, ele nos ajuda nessa transição, e nós vamos até o versículo 7. Provavelmente o 4º capítulo, que é um capítulo mais de aplicação, aí nós não vamos tão rápido, né? Então hoje nós vamos de 1 a 7, e a palavra de Deus nos diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus Santo, nós rogamos ao Senhor graça e misericórdia, a fim de que, ao ouvirmos da Tua palavra, o Teu Espírito nos ilumine, transformando e moldando nossas vidas à medida perfeita da santa varonilidade de Cristo Jesus. Nós te imploramos isso no Seu santo e bendito nome. Amém. Irmãos, nós então chegamos à reta final do escrito de Paulo à igreja de Filipos. Vou repetir novamente: uma carta que não foi escrita em capítulos ou versículos. Então é importante que a gente leia esta carta, e repito novamente,
uma carta breve, são pouquíssimas páginas, 4 capítulos apenas, então é muito fácil da gente ler, e é muito fácil, se a gente quisesse durante toda a série, ler Filipenses inteiro toda semana, né? Dava para você ler Filipenses todos os dias da semana, e no domingo chegar e ouvir a mensagem, e voltar para casa e continuar lendo Filipenses inteiro, todos os dias da semana, muito rápido. Eu acredito que não se gasta 20 minutos para ler a carta de Paulo aos Filipenses. E na nuance da mensagem, Paulo vai terminando toda a sua exposição doutrinária, a qual é intercalada por testemunhos vivos e claros daqueles que têm vivido de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus, como o próprio apóstolo Paulo. Na verdade, ele começa falando sobre as boas referências da igreja de Filipos, depois ele fala do seu próprio testemunho, depois ele apresenta o bom testemunho de Timóteo e de Epafrodito, e ele termina essa parte doutrinária, agora entrando nessa última parte, a qual está registrada no 4º capítulo, fazendo aplicações diretas. E ele usa isso, fazendo essa transição do capítulo 3 para o 4, no primeiro versículo do capítulo 4. O primeiro versículo do capítulo 4 é o fechamento da ideia que se iniciou aqui no versículo 2 do capítulo 3, onde ele apresenta duas formas de religiosidade que tem afligido e importunado a vida dos crentes em toda a esfera do primeiro século da era cristã, dos dias do apóstolo Paulo, e que com certeza estão incomodando e muito os irmãos da igreja de Filipos. Paulo não vai tratar de um problema que não seja uma realidade também daquela igreja, e ele está dizendo que essas duas religiosidades são, em primeiro lugar, os que eles chamam de cães, os falsos profetas, os maus obreiros, que são aqueles que pregam um evangelho arraigado no judaísmo, ou na verdade um desejo de circuncidar novamente, ou prender novamente os livres em Cristo Jesus à religiosidade judaica, impondo sobre os novos convertidos. E os irmãos de Filipos são de uma cidade não judia, ou seja, são gentios, e eles assim, livres das pressões do mundo que vivem, da ordem do século em que vivem, agora estão sendo importunados por aqueles que vêm da Judéia e querem pregar a eles o falso evangelho, o evangelho entre aspas da circuncisão. Paulo diz que essas pessoas que querem moldar a vida cristã aos ritos judaicos, aos dias específicos dos judeus, às festas judaicas, a adoração no templo de Jerusalém, a circuncisão prévia ao batismo, ou como complemento do batismo cristão, esses na verdade são cães. E essa religiosidade legalista e automeritória é falsa, imoral, ela traz um mal à igreja do Senhor Jesus, e ela não deve ser seguida. O outro aspecto, ou a outra linha de pensamento, que é uma falsa prática religiosa, uma falsa religiosidade, Paulo trata a partir do versículo 17, dizendo que é a prática daqueles que ele chama no versículo 18, inimigos da cruz de Cristo, homens e mulheres que, como meu pai gosta de sempre dizer, ele fala assim, quiseram subir no cavalo e pularam com tanta força que caíram para o outro lado, fugindo do legalismo, fugindo da falsa circuncisão, fugindo das práticas perdidas e mortas no Antigo Testamento, caíram numa vida de total libertinagem. Não
mais cultuam ao Senhor, não mais buscam a Deus, a não ser para a satisfação de suas próprias vidas. Declaram que são cristãos, mas na verdade o Deus deles é o seu próprio estômago. Glutões, beberrões, adoradores do dinheiro, preocupados com o dia presente, sem qualquer esperança do futuro. O destino deles é a perdição, a glória deles e a sua própria infâmia. Paulo está mostrando dois grupos de pessoas, ou duas péssimas características que muitas vezes afligem a mente e o coração de crentes no Senhor Jesus, ou de querer ser legalista demais, ou de se render à libertinagem, esquecer da esperança do céu e viver meramente para o aqui e o agora. E ele termina essa mensagem, ele termina essa exortação, esse chamamento grave à santidade e essa repreensão muito grave aos maus obreiros, aos falsos profetas, aos cães e contra aqueles que ele chama inimigos da cruz. E vejam, Paulo diz: digo agora com lágrimas, no versículo 18, porque ele não está falando sobre pessoas estranhas, distantes, desconhecidas, filosofias do além. Ele está falando que isso se passa no seio da igreja, pessoas que se diziam crentes, irmãos da igreja de Filipos, pessoas amadas, que se corromperam com essas falsas visões do Evangelho. E ele diz a estes, que ainda fazem parte da igreja de Cristo Jesus, dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E entendendo essa visão da palavra de Deus, eu quero falar nessa noite exatamente sobre isso, entendendo a aplicação prática e direta do apóstolo Paulo aqui. Eu queria, de uma forma prática e direta, trazer a seguinte mensagem aos irmãos e às irmãs: permanecendo de modo firme no Senhor. Permanecendo firmes no Senhor. Veja, esse é o desejo que Paulo vem apresentando por toda a sua carta. Vejam lá no capítulo 1, ele diz no versículo 27: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele repete isso aqui no capítulo 4, versículo de número 1, na mesma ideia sendo repetida, dizendo: portanto, amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa. Paulo já havia dito para eles: olha, eu quero ouvir coisas boas a respeito de vocês, para que o meu sacrifício, todo o meu esforço não seja em vão. Eu não quero ouvir que me dediquei até a morte e que corri em vão. E agora ele está dizendo exatamente isso, que ele crê que ele não correu em vão. Ele diz que aqueles que permanecem firmes na igreja de Cristo são de fato a alegria de Paulo, a coroa de Paulo, os verdadeiros amados, irmãos amados do apóstolo. E ele diz a estes: permanecei deste modo firmes no Senhor. E eu quero dizer, meus irmãos, a esta igreja, a quem Deus me concedeu grande amor em pastorear, e me dá grande alegria de servir, e aos irmãos que de fato amo verdadeiramente, assim como disse o apóstolo Paulo, dizer a esta igreja aqui nessa noite, como devemos permanecer firmes no Senhor. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo apresenta é esta: a unidade através do perdão. A unidade da igreja através do perdão. Ele começa citando duas mulheres aqui: rogo a Evódia e rogo a Sintique,
que pensem concordemente no Senhor. E ele então convoca o pastor da igreja, aquele que muito provavelmente está recebendo ou recebeu esta carta da mão de Epafrodito, que foi enviado de volta por Paulo. Nós estudamos isso já. Então Paulo está desejoso que o pastor da igreja de Filipos, ao receber de volta a carta à igreja das mãos de Epafrodito, ao ler esta carta, faça também essa exortação. E Paulo acaba exortando o próprio pastor: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A primeira coisa que Paulo está mostrando aqui é que, a fim de permanecermos firmes em Cristo Jesus, é necessário mantermos a unidade da igreja de Cristo. E esta unidade, neste texto específico, se faz através do perdão ou da reconciliação. É muito simples e claro lermos que nós temos aqui duas irmãs, líderes, expoentes na igreja de Filipos, que cooperaram não com um pastor, mas com diversos pastores. Entra pastor, sai pastor, entra pregador, sai pregador, entra missionário, sai missionário. E estão lá essas duas irmãs, Evódia e Sintique, colaboradoras. Ele cita Clemente, que é um dos discípulos de Paulo, um dos sucessores de Paulo, que se tornou muito famoso e que se tornou um grande expoente na cidade de Roma, que é citado em outros textos e é reconhecido pela história da igreja como um dos primeiros pais apostólicos da igreja de Cristo Jesus, ainda no primeiro século da era cristã. E ele diz não só a Clemente, mas como ele está falando sobre o pastor atual da igreja, ele está falando sobre ele mesmo, e ele está falando sobre vários outros cooperadores cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, ele está falando: olha, elas colaboraram comigo, com Clemente e com outros que se encontram diante de Deus, com outros que morreram pelo Evangelho, mulheres certamente destemidas, mulheres certamente extremamente generosas, amorosas, comprometidas com o trabalho da igreja de Cristo ali na cidade de Filipos, e que se desentenderam. Agora, uma pensa uma coisa e a outra pensa outra. Não há mais concordância. Não há mais concordância. E é necessário a intervenção pastoral para exortar, cuidar, disciplinar essas duas irmãs. Meus irmãos, como é difícil concordar na igreja de Cristo. Aqui na igreja Calvário, nós temos um grupo hoje de cerca de 35 adultos, arrolados e frequentes. E eu acho que é impossível 35 que concordam com tudo o tempo todo. O apóstolo Paulo diz que eles devem pensar concordemente no Senhor. O testemunho e o exemplo aqui novamente é o exemplo de Cristo Jesus. Como eu disse, que o capítulo 2 nos apresenta a síntese do testemunho da igreja cristã, ou seja, todo o testemunho apresentado na carta de Filipos está fundamentado no testemunho do capítulo 2, e nós bem o conhecemos. O versículo 5 do capítulo 2 nos introduz essa matéria dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o centro da mensagem da carta aos Filipos, aos Filipenses, da carta aos irmãos da igreja de Filipos. E quando Paulo diz que elas devem pensar concordemente no Senhor, o apóstolo Paulo diz que essas duas irmãs, que tanto trabalharam juntas, mas agora estão discordes, estão rompidas os seus laços, e isso com certeza era algo nítido, grave e de grande incômodo na igreja, pois senão o apóstolo não escreveria nessa carta uma palavra direta. Essa era uma carta que deveria ser lida de forma pública, e somente o ler publicamente na igreja, numa dos dias de reunião do povo, o apóstolo Paulo citando o nome e o problema, já era um ato de disciplina, e dizendo ao pastor da igreja que devia ajudá-las, pastoreá-las, cuidar para que elas retornem aquilo que é certo. O apóstolo Paulo faz, disciplinando as irmãs e exortando-as no testemunho de Cristo Jesus. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a primeira forma que ele apresenta, a primeira maneira que ele aplica a ideia de uma igreja firme, que permanece firme no Senhor Jesus, é uma igreja que tem os seus pensamentos, as suas vontades, os seus alvos e projetos todos centrados e submissos ao próprio testemunho de Cristo Jesus. Não importa, meus irmãos, qual é a ideia brilhante que nós podemos ter, e não importa também qual é o tipo de afronta que um irmão em Cristo possa ter nos feito, não importa qual é o grau de divergência. Se temos irmãos em Cristo servindo ao Senhor Jesus, não podemos servir um para o lado, diretamente de costas e oposto ao outro. De duas uma, ou um está certo, ou um está errado. Mas a maior probabilidade, sabe qual é? Que os dois estejam errados, e é isso que Paulo está dizendo. Uma vez que elas não estão concordes, elas não se submetem ao testemunho de Cristo. Pois o testemunho de Cristo que Paulo está... Por isso que eu disse, o centro da mensagem, vocês que têm acompanhado todos os domingos, têm acompanhado isso, que todas as vezes que Paulo fala sobre viver ou morrer, dar bom testemunho, submissão, humildade, esperança, alegria, que todas essas coisas estão debaixo do testemunho de Jesus Cristo. E assim sendo, o apóstolo Paulo pede que essas irmãs novamente cooperem, servindo como no testemunho de Jesus Cristo. Não há cooperação, nem há unidade, nem há concordância fora do centro que é Jesus Cristo. Então, duas verdades são apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo. A primeira delas: não há serviço a Jesus Cristo em desunidade. Não há estou para a total direita e outro para a total esquerda, eu estou totalmente ao norte, eu estou totalmente ao sul, e a gente está servindo o mesmo Deus, nós estamos servindo o mesmo Jesus, somos o mesmo povo, a mesma igreja. Impossível. Impossível. Se servimos o mesmo Cristo, nos humilhamos diante de Cristo e servimos uns aos outros. E a segunda coisa que ele está dizendo é que também não há unidade sem Cristo. Porque existem muitas pessoas que confundem unidade com a presença de Cristo. Mas se nós estamos unidos, mas a nossa unidade não é no serviço ao Senhor, não é em obediência à palavra de Deus, não é de acordo com o testemunho de Cristo Jesus, essa nossa unidade, por mais linda que pareça aos olhos humanos, também é falsa.
Não há serviço a Cristo sem unidade, mas não há unidade verdadeira sem serviço a Cristo Jesus. A segunda coisa que o apóstolo nos apresenta, a segunda característica de uma igreja que permanece firme no Senhor Jesus Cristo, é aquela que ele está repetindo todas as vezes aqui. Versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A primeira delas é a unidade, e a segunda característica é a alegria. Meus irmãos, como é importante sermos verdadeiramente satisfeitos em Cristo. Uma pessoa satisfeita em Jesus, ela é verdadeiramente feliz, ela é alegre. Uma pessoa insatisfeita em Cristo, ela pode ter muitas coisas que a satisfaçam, mas ela não tem alegria real. E como faz uma diferença tão grande, e isso eu falei com o Moisés e com a Renata hoje, na hora do almoço, eu falei assim, olha, uma coisa, vocês podem ir várias vezes na igreja, e vocês podem até dizer, olha, de fato, pela misericórdia de Deus, tem sido uma igreja fiel às Sagradas Escrituras, isso já é um privilégio enorme, mas eu disse, olha, a hora que vocês começarem a conhecer todo mundo que está ali, a participar dos lanchinhos ali no domingo, a participar das reuniões de orações, a conviver também na unidade da fé com os irmãos, aí eu tenho certeza, vocês nunca mais vão querer sair dessa igreja. É fato, meus irmãos, uma igreja real e submissa a Cristo Jesus, ela é uma igreja cheia de alegria, porque Cristo é a nossa alegria. Quando nós nos chegamos para uma reunião de oração, cheio de problemas, cheios de lutas, cansados do trabalho, às vezes a casa da gente está de ponta cabeça, e a gente vem e junto com os irmãos coloca tudo diante de Cristo Jesus, intercedemos uns pelos outros, pedimos por nós, mas abrimos o nosso coração e clamamos muito mais pelas causas de outros do que por nossas particulares. Como verdadeiramente nos traz grande alegria ao final da reunião de oração. Essa terça-feira que passou, era o aniversário do Clebinho. Ele falou assim, hoje é aniversário dele, dia da reunião de oração, então nós vamos orar por ele, E vários irmãos em orações diferentes intercederam por Clebinho. E é muito legal, porque eu chego em casa e eu falo para a Ju, ela falou assim, como é que foi a reunião de oração? Aí eu falei assim, foi assim, essa, vou contando os detalhes, em vez de simplesmente dizer, foi muito boa, A minha conversa com a Juliana é sempre assim, eu floreio e ela chega à conclusão. E então eu falei assim, olha, foi assim, fizemos isso, fizemos aquilo. Ela falou assim, nossa, meu bem, como foi boa. Na quinta-feira nos reunimos para estudar Gálatas. E aí, não sei o que, a mesma coisa. Chega em casa, a Juliana me pergunta, meu bem, como foi? Meu bem, fizemos isso. Nossa, meu bem, como foi bom. E todas as vezes, hoje, por exemplo, por causa das meninas muito desgastadas, dormindo já no meio do caminho, então eu deixei as meninas em casa, corri de volta para cá, então a Ju ficou com elas, por isso não pôde vir. Todas as vezes que ela não vem nos domingos, ela fica assim, meu bem, me fala mais, quer ver, e depois quer assistir o sermão, quer isso, quer aquilo, porque é um motivo, é a grande fonte de alegria nossa, é aquilo que Cristo faz em nosso meio. Você conseguiria entrar numa igreja sisuda? Chegar numa igreja assim, de grande teologia, as pessoas todas assim com cara de velório? Alguma coisa estranha vai ter nisso. Porque quando nós falamos sobre o pecado, nos constrange. Mas a palavra de Deus, quando apresenta o pecado, Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a graça de Cristo que nos livra do pecado. Isso nos alegra. Quando falamos sobre as nações não alcançadas, ouvimos da ordem de Cristo que nós devemos ir às nações e levar o Evangelho. Isso nos alegra.
quando falamos sobre as lutas com as doenças e com a morte, isso nos entristece, mas a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, se está meramente aqui, nesses dias, nessa terra, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então nos lembramos e somos consolados e cheios de alegria na certeza da vida vindoura, da vida eterna, do novo céu e da nova terra. O apóstolo Paulo diz e repete e orienta que todas as nossas convicções diante de Cristo devem nos servir como a grande, maior e sublime fonte de alegria. Uma igreja verdadeira que permanece firme no Senhor Jesus é uma igreja verdadeiramente alegre, é uma igreja verdadeiramente feliz, mesmo que no meio de um velório. A constância da alegria do coração do crente não está nos momentos que ele passa, mas está da onde procede, da fonte da alegria do cristão. A terceira coisa que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é sobre a moderação. E essa moderação dos crentes, ela está envolvida por duas características. A primeira delas, a certeza da volta de Cristo. Porque afinal de contas, se eu simplesmente falar para vocês que nós devemos ser moderados, vocês podem claramente me perguntar: moderado como? O que é ser moderado? É falar baixo o tempo inteiro? É respirar fundo diante das afrontas? É ouvir mais do que falar? É alguém te fazer uma pergunta e você dizer assim: deixa eu meditar durante uns 2 dias para então te responder? Porque as palavras usadas de forma solta, principalmente no mundo pluralista e subjetivo que nós vivemos, elas têm qualquer significado possível. Mas a palavra moderação aqui, e a ideia da moderação do crente, que deve ser conhecida, que deve ser uma grande marca da igreja que está firme em Cristo Jesus, ela tem 2 características. E a primeira delas está na certeza ou na esperança da volta de Cristo. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele não está falando sobre a proximidade de Cristo comigo e com você, sobre a realidade da onipresença de Deus. O apóstolo Paulo não está alertando e incitando a igreja à moderação por causa de que Deus tudo vê, como a gente canta com as crianças, né? Cuidado mãozinha com o que pega, né? Cuidado boquinha com o que fala, cuidado olhinho com o que vê. E a gente ainda termina ainda mais aterrorizando as crianças, né? Termina a música cantando assim: cuidado olho, boca, mão e pé. Aí o menino fica assim, né? Se amarra, né? Porque a gente diz assim: o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. A mensagem do apóstolo Paulo, na verdade, é oposta a este corinho. A mensagem dele é o seguinte: sejam moderados, o Senhor está voltando. Isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos, é muito importante. Nós precisamos ensiná-los assim: olha, obedeça ao seu pai, Jesus está voltando. É difícil obedecer, não é mesmo? Mas não será por tanto tempo que o seu coração terá tanta dificuldade em obedecer, em amar, em respeitar. Obedeça hoje, crendo que quando Jesus voltar, Ele há de transformá-lo de tal forma que a sua alegria será em obedecer, em amar e respeitar. É difícil entender as ordens dos outros, é difícil ser moderado, é difícil se controlar, é difícil muitas vezes olhar para o nosso país, e o nosso país está de um jeito, né, que toda nova notícia vai nos levando ao desespero. Porque a gente podia dizer o seguinte: olha,
a política está ruim, a economia está ruim e tal, mas vamos pelo menos sentar, confraternizar, fazer um churrasquinho e dar uma relaxada, né? Agora nem isso. Todo dia uma notícia pior. E não é só no Brasil não, as notícias do mundo inteiro. Esses dias eu estava ouvindo sobre o prefeito de Londres, um muçulmano, e ele tem um projeto para nos próximos 3 anos trazer mais 1,5 milhão de muçulmanos para se tornarem moradores da cidade de Londres. A Europa está sendo tomada, e não é coisa assim, daqui 10 anos você vai ver isso, não. Você vai ver, cada novo dia você vai vendo a Europa sendo tomada pelos muçulmanos. Você vai vendo as crises mundiais, as grandes corporações cada vez oprimindo mais, e a gente às vezes fica assim, esperando assim, a próxima eleição, aí a gente vota, muda todos os políticos, né? Ontem alguém disse assim, eu vou me candidatar a deputado na próxima eleição, porque deve estar fácil, né? Está todo mundo que está dentro está perdendo, então está fácil de entrar os de fora, né? Tirando onda, como se isso fosse fazer o nosso coração ter mais calma, moderação. O que nos traz tranquilidade, paciência e perseverança é uma só realidade: Jesus está próximo, Ele está vindo, não durará muito mais tempo. E você pode dizer, mas Paulo disse isso há quantos mil anos atrás? Quase 2000 anos atrás. E até agora nada de Jesus. Se você fizer isso, você está incorrendo no erro dos adventistas, que toda a sua religiosidade, toda a sua fé em Cristo está pautada em uma data específica da volta de Jesus, e porque eu não sei a data, eu acho que está longe demais. Jesus está perto, a palavra de Deus nos diz isso, o seu evangelho é muito claro, os anúncios são claros, e Ele está sempre muito próximo da sua volta. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos se nós estaremos vivos para ver isso, ou se isso acontecerá depois da nossa morte, mas minimamente nós devemos nos fundamentar no ensino de Moisés, no Salmo 90, que a nossa vida é como um sopro. Quando muito chegamos a 70, com muito vigor, com muita robustez, como diria meu avô, chegamos a 80 anos de idade. E o vovô, quando fez 80 anos de idade, chegou e falou assim, e ele sempre foi pequenininho, magrinho, né? Nunca me imaginei um homem robusto, né? E ele falou assim, finalmente eu me sinto robusto, porque o texto lá no original diz, por muita robustez chegará aos 80. Aí ele fez 80 anos e falou assim, agora eu sou um homem, me sinto um homem robusto, né? Muito forte. Mas a vida é um sopro. Nossa vida é como a erva, bate o sol, seca, bate o vento, voa e acabou. O Senhor Jesus está perto, volte Ele hoje ou volte Ele daqui 3.000 anos, essa é a esperança do crente. Eu estou fazendo algo hoje para uma realidade vindoura muito próxima, a minha esperança é muito real, eu estou quase lá. A vida do crente é como aquela pessoa que está na beira de um precipício pronta a cair, e que o outro lado está a centímetros de seus dedos, e ele se estica com toda a sua força, certo de que, por maior que seja o esforço, ele há de alcançar. Às vezes os sofrimentos da igreja de Cristo são intensos, e Paulo está escrevendo aos Filipenses que ele está preso, que existem falsos profetas no meio da igreja de Cristo, que existem cristãos que abandonaram a fé, que são inimigos da cruz, existem membros da igreja que estão divididos e não se relacionam mais, romperam os laços de amizade e de fraternidade, e isso é um peso muito grande. Isso às vezes nos coloca lá para baixo, nos deprime.
A vontade é fechar as janelas e as cortinas e ficar lá pelo menos uns 6 meses para ver se tudo vai embora. E o apóstolo Paulo disse assim: não, sejam equilibrados, tranquilos. E a primeira forma dessa tranquilidade e a primeira certeza que nos traz moderação é essa: Jesus está próximo. Continue, persevere, permaneçam firmes, porque Jesus está próximo. Creia nisso. Todo cristão precisa crer nisso todos os dias. Essa não pode ser uma fala da boca para fora. Jesus pode voltar a qualquer instante, pode ser nessa noite. E aquele que desconsidera isso, que não crê nisso, que acha que Jesus está muito longe e vai viver a sua vida, tocar os seus negócios, guardar os seus recursos e confiar meramente nisso, a palavra de Deus diz que ele é um louco. Louco. A segunda coisa que concede e molda a moderação dos crentes no Senhor Jesus é a oração. Ele fala sobre moderação porque Jesus está perto, e aí ele de novo dá um sinal, ou na verdade as características que são opostas à moderação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aquele que é moderado não é contra aquele que é agitado. Às vezes as pessoas veem uma pessoa muito dinâmica, muito para frente, proativa, e ela está trabalhando e fazendo, não sei o que, e tem hora para tudo, e quer construir, quer crescer, e a gente pode cair no risco de achar que o moderado é o oposto a isso. É um cara mais light, mais tranquilo, né? Pessoa moderada é aquele cara que tem uma casinha lá na roça, uma redinha, termina o seu serviço e medita ali e tal. Não. A oposição à moderação, o apóstolo Paulo está nos dizendo que a ansiedade, e a ansiedade é o grande mal do nosso coração. Somos ansiosos exatamente porque não cremos que Jesus está perto. Ansiedade é viver o problema de amanhã hoje. Na verdade, é viver aquilo que cremos sobre o amanhã hoje. Mas nós não podemos crer no amanhã porque nós não o conhecemos e sequer sabemos que ele virá a existir. O amanhã não nos pertence. Assim como o dia de ontem não nos pertence, o amanhã também não nos pertence. Um colega meu, pastor, postou isso recentemente no Facebook dele. Ele falou assim: qual a diferença entre o amanhã e o ontem? Porque como você conhece o que se passou ontem, e você sabe que o ontem você não pode mudar, mas pelo fato de conhecer o que aconteceu ontem, parece que o nosso coração se acalma, porque nós não podemos mudar o ontem. E ele disse assim: a única diferença é o fato que amanhã nós não conhecemos. Mas do mesmo jeito que nós não podemos mudar o ontem, nós não podemos mudar o amanhã. O que nós temos diante de nós é o hoje, é o aqui, é o agora. E se quando nós começamos a viver o amanhã, e não sei se você é como eu, às vezes não é o amanhã, é o depois de amanhã, é o mês que vem, é amanhã em todos os sentidos. A gente vive daqui 5 anos, né? 5 não, né? Às vezes você está que nem eu, com minhas meninas, a mais velha não tem nem 2 anos de idade ainda, e a gente já fica falando assim: nossa, quando é que vai casar? Não que eu quero que elas casem, mas eu fico pensando, e aí? E ainda fica um pessoal assim, né, mais inconveniente, principalmente pais que não têm meninas, que tem só menino, fica assim: fica esperto, quando vier as namoradas. Quando vier as namoradas, o quê? Daqui 15 anos? E eu fico ansioso, angustiado, né, assim, por alguma coisa que daqui 13, 14, 15, preferencialmente 25 anos, né? Quando vierem os namorados. Quando vierem os namorados, Jesus volta antes, gente.
É claro que soa engraçado, mas é nisso que eu creio. Não é que eu não quero que minhas filhas namorem em casa, de forma alguma. É que eu não posso colocar o meu coração nos dias que não me pertencem. O único desejo e a única realidade vindoura do cristão é a volta de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para que sejamos moderados, precisamos crer na volta de Jesus, à medida de que nós não cremos e nem confiamos e não nos preocupamos com nada no dia de amanhã, a não ser com a própria volta de Jesus. É por isso que ele coloca de forma, em uma forma de oposição, moderação e ansiedade. Eu me irrito, eu me inquieto, eu perco o controle, perco o foco, eu entro em paranoia quando eu olho e simplesmente me preocupo com o amanhã. Eu temo o amanhã, eu temo o futuro. Meus irmãos, os crentes são chamados a não terem medo do futuro, a viverem hoje com uma única garantia do futuro: Jesus voltará. Não importa o que acontecerá amanhã, não importa o que há de acontecer. É obviamente que essa mensagem muitas vezes soa, e eu sempre dou essa pausa e faço esse parênteses, porque parece que a nossa esperança cristã, ela é também assim, descomprometida com qualquer coisa. Tipo assim, não importa o que é amanhã, então não vou levantar para trabalhar. Mas quando você tiver que levantar para trabalhar, seja amanhã, na segunda-feira, já não será amanhã, né? Você só levanta para trabalhar no hoje. A conta que você tem que pagar hoje, dia 19, tem uma conta para vencer dia 23. Eu não estou dizendo não pague. Se não tiver dinheiro na conta, não ajuste um adiantamento com o seu patrão, não renegocie a dívida, não toma ação quanto a isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, não tema isso. Não se preocupe com isso. Não sofra por isso. O que vai ser da sua vida daqui a um ano? Meu irmão, minha irmã, daqui a um ano não existe. A única realidade que existe é o hoje. E a única realidade futura na vida do cristão é essa: Jesus Cristo voltará. Ele diz então que, ao invés de sermos ansiosos, tal realidade nos torna, homens e mulheres de oração. Se nada me pertence, e se todas as coisas estão nas mãos de Deus, o que eu faço? Eu oro. Eu oro para mudar o coração de Deus? Não, eu oro para entregar o que eu acho que é meu nas mãos dele. Eu oro para que, através dessa entrega e consagração, o próprio Espírito de Deus amoleça o meu coração, quebrante o meu coração. Eu oro porque, à medida que eu coloco todas as coisas diante de Deus e confio que estão diante dele, eu descanso. E ele diz então que a moderação, que é resultado então da convicção da volta de Cristo Jesus e resultado de uma vida de oração, ela governa o crente com paz. E ele usa uma expressão que nós gostamos de repetir sempre, é um versículo muito usado por nós, o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, para que possamos permanecer firmes no Senhor, aqui está a última característica, e a qual na verdade abrange e determina todas elas: sermos guardados em Cristo.
Nós devemos pensar concordemente, a nossa unidade é no Senhor. A nossa alegria, marca da Igreja de Cristo, é no Senhor. A nossa esperança está na volta do Senhor. As nossas orações são dirigidas e entregues ao Senhor. E como nós colocamos todas essas coisas nas mãos de Jesus Cristo, o nosso único e verdadeiro Salvador e Senhor, quando estamos nele, nossa mente e coração é guardada por Ele. E qual é o resultado disso? Paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento. Não estou falando paz que excede o entendimento dos seus parentes. Paz que excede o entendimento dos seus colegas de trabalho que estão passando por dificuldade financeira igual você, e eles falam: olha, eu não entendo porque você está em paz. É todo entendimento. Isso inclui o meu entendimento, o seu entendimento. Eu não entendo porquê. Eu não entendo porquê. Eu tenho todos os motivos para não estar em paz. Mas à medida que eu entrego tudo aos pés do Senhor Jesus, as realidades continuam lá e eu tenho paz. E as pessoas vão te perguntar o porquê disso, ou sequer vão te perguntar. Talvez você vai olhar no espelho e vai olhar: por que eu estou tão tranquilo? E a gente não vai saber responder. Claro que você vai dizer o seguinte: não, é porque eu entreguei tudo a Cristo. Não, meus irmãos, permanecer em Cristo é obra da graça e da misericórdia de Cristo. E muitas vezes você vai se esforçar por unidade e não vai encontrá-la. Muitas vezes você vai buscar alegria e não vai encontrá-la. Muitas vezes você vai desejar moderação, esperança, viver sem ansiedade, colocar tudo em oração, esperando paz, e não vai encontrá-la. Mas a nossa convicção e a nossa certeza precisa continuar firmada em um só lugar, em Cristo Jesus. Busquei, não encontrei. Pedi, e os meus problemas continuam lá. Clamei, supliquei, e a minha enfermidade não se foi. Tentei ao máximo, li as Escrituras Sagradas, falei com o Senhor Deus, e os meus relacionamentos não foram refeitos. Mas se fiz todas essas coisas pela graça de Deus, em submissão à vontade de Cristo Jesus, Ele nos dá paz. Paz que excede todo entendimento. Eu aprendi desde criança um cântico na igreja, e a gente cantava assim: ó, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que o conheci. É nisso que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 3, no versículo 1, dizendo assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E ele, como já falou várias vezes isso, ele diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu estou repetindo, isso não me incomoda, repetir a mesma coisa. E eu tenho certeza que isso para vocês é segurança.
Se nós precisamos de paz, só encontramos paz em Jesus. Se nós precisamos de perdão, só encontramos perdão em Jesus. Se nós precisamos de alegria para viver, só a encontraremos em Jesus. Se a nossa vida carece de esperança, só podemos ter em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, a fim de que encontremos perdão, unidade, moderação, alegria, esperança e paz, exclusivamente naquele que nos pode dar, Cristo Jesus.